sou o Thiago, você tá na Música Curiosa, e o Prince aí, praticamente por toda a sua carreira, ele foi muito conhecido por dois motivos. Um deles era sua qualidade musical, fazendo um sucesso gigantesco e sendo um dos maiores artistas da história. E o outro era sua excentricidade, né, se é que a gente pode chamar dessa forma. Mas eu sabia que isso aí chegou ao ponto dele ter cancelado o lançamento de um disco inteiro, quando já tava tudo gravado e prensado, só faltando mesmo mandar pras lojas, por conta de uma epifania espiritual que ele dizia ter tido, passando a considerar o álbum como maligno e obra de uma espécie de assombração elétrica, pedindo até mesmo em seus clipes para que as pessoas não ouvissem esse disco. Caso não conheça a história ou queira saber um pouquinho mais sobre ela, fica aí que eu já conto. Bom, o Prince começou sua carreira na música lá nos anos 70, né, quando lançou ali o seu primeiro disco em 1975, com ele já conseguindo ali mostrar toda a sua qualidade musical e tocando instrumentos. Uma vez que, por ser filho de músicas, por praticamente toda a sua vida ele teve acesso a tocar um monte de instrumentos musicais, marcando também a sua carreira por ser um ótimo instrumentista. Mas ele começa a ficar mais conhecido mesmo ali a partir dos anos 80, tá, quando ele já tinha lançado uns 3 discos, e já passou a chamar bastante atenção também pela forma de se vestir, já aparecendo ali naquele momento em um programa de televisão lá nos Estados Unidos, usando ali suas roupas coloridas e botas de salto alto. Com ele aí já começando a mostrar aquilo que seria uma das marcas de sua carreira, né? E assim ele seguiu aparecendo e chamando cada vez mais atenção em sua carreira. Até que em 1984, junto com a sua banda The Revolution, ele lança o seu 6º álbum, que faria ele ser conhecido e reconhecido como ficou a partir daí e a entrar para a história, que foi o Purple Rain. O álbum fez um sucesso gigantesco já naquele momento e era musicalmente mais denso que os anteriores, principalmente com a música que dava nome a ele, né, que virou uma espécie de canção assinatura do artista, vendendo sozinha como um single mais de 1 milhão de cópias. Sem contar que o solo de guitarra dela, que é tocado pelo próprio Prince, foi considerado pela revista Rolling Stone como sendo aí possivelmente o melhor solo de guitarra em uma balada na história. Mas não só isso, já que a mesma revista ainda colocou essa música ali na lista das 500 melhores canções de todos os tempos. E a Pitchfork Media ainda considerou ela como sendo a melhor canção dos anos 80 como um todo. E indo pro disco em si, a história é parecida, tá? Ficando por 24 semanas seguidas na primeira posição da Billboard 200, entrou para a lista dos 200 discos definitivos do Hall da Fama do Rock. A revista Time colocou ele como o 15º maior álbum da história e o maior dos anos 80, e entrou na 18ª posição da VH1 de melhores álbuns de rock de todos os tempos. Isso só para vocês terem noção, tá? Mas ele não quis parar só na música. Afinal, o Prince lançou junto com o disco e estrelou um filme, Purple Rain, que tinha uma história ali um pouquinho baseada no disco, mas com as músicas dele fazendo parte da trilha sonora. Com a música Purple Rain, inclusive, ganhando aí o Oscar de melhor canção original por estar no filme. E dessa forma aí o Prince, nessa época, né, conseguiu então ter um álbum, um filme e um single em primeiro lugar nos Estados Unidos. Ou seja, né, foi realmente um marco gigantesco, aí foi o que fez o Prince ser o Prince como a gente conhece ele hoje em dia, chegando até mesmo aí de certa forma a rivalizar ali com Michael Jackson em popularidade. E a partir daí ele seguiu aí lançando discos de muito sucesso meio que anualmente. Afinal, já em 85 ele lançou Around the World in a Day, que chegou na posição 3 das paradas dos Estados Unidos, e no começo de 87 ele lança o Sign of the Time, que foi um álbum duplo e que também entrou na lista aí dos 100 melhores discos de todos os tempos, feitos pela revista Rolling Stone. E assim, então, todo ano, cada novo lançamento dele criava aí uma grande expectativa nos fãs. Afinal, ele vinha conseguindo fazer aí muito sucesso praticamente em todos os seus lançamentos a partir daí. Assim, ainda em 87, ele já estava ali preparando o seu mais novo disco, que seria lançado nesse mesmo ano, ali em dezembro, que seria também uma espécie de continuação do Sign of the Time, com a ideia de que a capa dele fosse totalmente preta, sem nenhum título e nem mesmo o nome do Prince, e que por isso ficou conhecido como The Black Album, ou o álbum preto, ou então como The Funk Bible em alguns comunicados de imprensa. Porém, perto de ser lançado, já com o disco todo gravado e prensado ali, pronto para ser mandado para as lojas, o Prince simplesmente resolveu cancelar o lançamento do nada, porque ele teria tido ali uma epifania espiritual que teria mostrado para ele que esse disco era maligno.
Mas pessoal, rapidinho a gente chegar nessa parte da história, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa o joinha aqui embaixo, que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. Se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão de Seja Membro. E também, se aparecer pra você, clica aí no botãozinho de hypar, que divulga o vídeo pra ajudar também, tá bom? Bom, antes de tudo, aí eu preciso falar ali, né, que o Prince era conhecido por ser uma pessoa excêntrica, o que vai ajudar a entender um pouco melhor essa história do cancelamento do disco. Somente pra vocês terem ideia, em 2011 ele participou do festival Hope Farm Kent lá na Inglaterra. E pra isso ele teria contratado uma limusine somente pra ir do seu camarim até o palco, que era ali mais ou menos uns 24 metros de distância. Tipo, isso são alguns passos, tá? Em 2004 ele enviou uma lista de exigências ali pra hotéis britânicos por onde ele passaria durante uma turnê que ele passaria por lá. E algumas delas eram que não tivessem escadas de acesso às suas acomodações e ainda baniu que tivessem pinturas ou fotografias ali com o rosto de pessoas e animais, ou ainda que tivessem tapetes obstrutivos em seu quarto, né? Seja lá o que isso queira dizer. Ele ainda demitiu aí músicos que tocavam com ele por não terem decorados aí todas as 150 canções que ele tinha em seu repertório, ou então por eles terem se distraído, como por exemplo por terem olhado as horas. Sem contar a época que ele ainda passou a acusar a Warner, né, que era sua gravadora, de escravidão, mesmo tendo assinado com eles um contrato de 60 milhões de dólares. E ainda mudou aí como uma forma de protesto o seu nome para um símbolo, então ninguém sabia como chamar ele. Ainda tem um episódio que ele comprou uma mansão na Espanha e mandou construir dentro dele um salão de beleza ali somente para ele, para que ele pudesse ali manter seu cabelo, a maquiagem, né, e até as roupas ali de forma sempre impecável, né, como foi em sua carreira mesmo. Mas esse salão era tão exclusivo para ele que nem mesmo a sua esposa podia usar. Então assim, vendo tudo isso e muito mais, tá, que aconteceu em sua carreira, aconteceram vários episódios, ele cancelar aí o lançamento de um disco em cima da hora por um motivo esquisito não é exatamente uma grande surpresa. Mas assim, esse álbum aí era muito importante pra ele, né, antes de tudo isso. Isso porque ele vinha recebendo críticas aí, inclusive de alguns fãs, né, que ele vinha se tornando pop demais. E o disco aí, né, até por sua sonoridade, era uma tentativa dele de se reaproximar do público negro, que ele vinha perdendo aí também com o passar do tempo. Porém, como eu disse, aí foi apenas alguns dias antes do lançamento, que aconteceria no dia 8 de dezembro de 1987, que o Prince entrou em contato com o presidente da Warner Bros. Solicitando o cancelamento do lançamento, dizendo que tinha tido uma epifania espiritual que o convenceu ali que esse disco representava toda a raiva e indisciplina que ele teve que deixar para trás. Depois ele ainda deu uma outra explicação, que era de que o álbum na verdade não tinha sido feito por ele, mas sim por uma entidade chamada Spook Electric, que era uma espécie de alter ego demoníaco dele e que tinha sido induzido a fazer o disco pela Camille. E sabe quem é a Camille? Pois é, era um alter ego dele que ele invocava para ajudá-lo a compor algumas músicas. Inclusive esse disco, tá? O The Black Album aí teria sido composto por ela. Ou seja, um alter ego dele teria invocado um outro alter ego demoníaco dele para fazer esse disco. E por isso que ele achava que ele era maligno. E por isso então que o lançamento desse disco deveria ser cancelado. Entender é confuso, mas dá para entender, né? Enfim, tem quem diga aí que essa decisão tomada pelo Prince, né, essa epifania espiritual, teria sido influenciada por uma experiência ruim que ele teve ao utilizar ali drogas, né, que provavelmente era MD ou êxtase. Mas no final, tudo isso aí fez com que cerca de 500 mil cópias do disco que já estavam nas docas fossem destruídas. Mas algumas poucas dessas cópias aí acabaram fugindo dessa destruição, provavelmente tirado ali da destruição por alguém de forma ilegal, né, claro. E assim acabou sendo pirateado, né, afinal ele não foi lançado oficialmente aí nesse momento. Com essas cópias aí sendo verdadeiros objetos de coleção, né, valendo milhares de dólares, tipo entre 15 e 20 mil dólares. Isso dá mais de 100 mil reais, tá, num disco. E no final o Prince acabou substituindo o lançamento desse disco pelo Love Sexy, que foi lançado em maio de 88. E no clipe do single principal desse álbum, que era o da Alphabet Street, ele até colocou uma mensagem ali de não compre o The Black Album, sinto muito, pedindo pra galera não comprar, né, claro. Mas fiquem tranquilos, tá, porque esse disco acabou vendo aí a luz do sol de forma oficial também. Isso porque ali entre os anos de 94 e 96, o Prince acabou lançando uma série de discos num curto espaço de tempo, pra meio que se livrar logo ali das obrigações contratuais que ele tinha com a gravadora dele. Um desses discos aí que ele lançou nesse período foi justamente o The Black Album, que foi lançado então justamente em 94, aí sim de forma oficial. Com a mesma capa lá, que deveria ser de 87, tá? Toda preta, sem nada escrito.
inscritos. Mas ainda assim com uma tiragem ainda um pouco mais curta, tá? Acho que pra manter ali ele mais exclusivo. E o disco teve ali uma recepção meio que mista do público e da crítica também, sendo considerado por muitos ali como meio datado, tal, por ter músicas ali em que o estilo até que fariam sucesso e estavam na moda em 87, mas não mais em 94. Mas ainda assim tem muita gente que considera como sendo um disco divertido e com boas músicas, apesar de não ser tão excepcional quanto outros que ele tem. Mas no final, ainda assim, esse disco acabou deixando aí uma ótima história pra gente, né? Mas então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, já deixa seu joinha aqui embaixo. Comenta aqui pra gente se você conhecia a história do The Black Album do Prince e o que você achou dela. Você achou uma maluquice ou não? Faz parte, é isso aí. Se você tiver o disco aí, também já conta aqui pra gente, né? Claro. Aqui dos lados deixando outros vídeos pra você assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!